Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Regina, a professora do componente curricular Ensino Religioso. Hoje, aula do 7º ano, pessoal do 7º ano, todo mundo aí, sentadinho aí no sofá, no chão ou em pé, vamos assistir a aula de ensino religioso, né? Olha só, hoje eu trago para você, aluno do 7º ano, um tema maravilhoso, um tema que foi tema de Enem, certo? Sobre intolerância religiosa. E eu tenho uma perguntinha, antes de começar a aula, eu tenho uma perguntinha para te fazer. Olha só, pessoal, você respeita a religião do seu colega? Ou do próximo, para falar melhor, né? Você respeita a religião das pessoas, não é verdade? Pensa isso bem direitinho aí e depois me responde, tá bom? E aí, o tema da nossa aula, como eu falei, é intolerância religiosa. Que palavra é essa, pessoal? Vamos aprender hoje? Vamos lá. Todo mundo aí acompanhando o slide. Olha só, pessoal, logo aí nessa primeira imagem, a gente vê pessoas aí de uma determinada religião ou de determinadas religiões, certo? E o nosso tema aí enorme, intolerância religiosa. Vamos ler o slide, certo? Para que a gente possa aprender. Intolerância, pessoal, é a capacidade em aceitar o que é diferente. É não tolerar opiniões ou práticas que se diferem das suas e muitas vezes são seguidas de atitudes preconceituosas e até mesmo violentas. Olha para cá, pessoal. Vocês sabem que muitas das vezes as pessoas, sua mãe, sua tia, sua irmãzinha, seu amigo, têm uma opinião diferente da sua e você não tolera, né? Então, com essa aula, a partir de agora, você vai aprender a não praticar essa intolerância religiosa. Porque, pessoal, a graça da vida, a maravilha da vida é essa diferença, não só de religião, como também de pessoas. Temos aqui, ó, na nossa mão 5 dedos, certo? Todos eles nos servem quando um quebra, faz falta. Mas eles são o quê? Diferentes. Assim mesmo somos nós. Somos pessoas diferentes. Coisa boa, né? Então, vamos continuar aí com o slide. Podemos considerar como atos intolerantes as ofensas pessoais por conta da religião. Ou as ofensas contra liturgia, pessoal. Liturgia são celebrações religiosas, viu, pessoal? Vamos seguindo. Cultos e outras religiões. E em suas formas mais graves, pode resultar em violência, como agressões físicas e depredação de templos religiosos, certo? Vamos seguir o slide. Olha só, pessoal, no início do ano, ó, dia 21 de janeiro, o Brasil celebra o quê? O Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, que foi instituído pela lei número, olha só a lei aí, alunos, 11.635 de 2007. Você sabia disso? Se liga aí, pessoal. E aí, olha, histórico da intolerância religiosa. Vamos ler aqui o slide. No início da era cristã, os adeptos do cristianismo foram perseguidos e mortos. A Igreja Católica, no auge de seu poder, que durou da Alta Idade Média até o século XVII, também perseguiu, condenou e matou hereges. Pessoal, pessoas que não compactuavam, né, com as ideias da Igreja Católica, né? Lá na frente, lá, eu acho que 9º ano, vocês vão dar sobre Inquisição, pessoal. Inquisição na Igreja Católica foi terrível, viu, pessoal? Presta atenção. Entre os quais estavam os adeptos de outras religiões, né? Eles não aceitavam, né? Hiperintolerantes. Pensamentos antissemitas. O ódio aos judeus. Tá vendo aí? A gente também vê um exemplo na Segunda Guerra Mundial, né? Quantos judeus foram mortos, né? Naquela guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? A perseguição aos judeus ocorreu em muitos momentos da história, como a perseguição feita pelo Império Romano, pessoal,
né? Que resultou na fuga e dispersão desse povo. Quer dizer, esse povo ficou tudo dispersa diante dessa perseguição, né? Feita pelo Império Romano, bem como durante também a Idade Média, em razão das diferenças entre católicos e judeus, pessoal. Olha só, que intolerância, né? Isso é o histórico da intolerância religiosa. Vamos ler aqui o slide, pessoal. Atentados terroristas. Quem lembra desse atentado de 11 de setembro de 2001? O estupim para que o governo estadunidense, então comandado por George Bush, iniciasse uma ofensiva contra países do Oriente Médio chamada de Guerra contra o Terror. Os alvos dessa guerra eram grupos terroristas liderados por radicais islâmicos. Pessoal, chega aqui para eu falar algo com vocês. Olha só. Quando a gente fala aqui, ó, grupos terroristas liderados por radicais islâmicos, não significa dizer que todo muçulmano é terrorista, não, pessoal. Certo? Para que vocês, quando vê um muçulmano aqui em João Pessoa, né, onde eu estou falando, vocês não possam ter medo ou vocês não possam, vamos dizer, agirem com intolerância religiosa com eles não, viu, pessoal? Presta atenção. Aqui são grupos terroristas liderados por radicais islâmicos, certo? Estima-se que 16% dos muçulmanos sejam adeptos da corrente xiita, certo? A que promove interpretações radicais e governos autoritários. Entretanto, o resultado da guerra ao terror e dos atentados terroristas foi a promoção de um pensamento, certo, de que o Islã promove terrorismo, que não é verdade, viu, pessoal? O que resultou em intolerância religiosa. Temos aí os xiitas, eu mesma tenho uma amiga xiita, né? Maravilhosa, pessoal. Cuidado para vocês não pensarem coisa errada do pessoal aí muçulmano, viu? E aí, pessoal, vamos falar um pouco sobre os tipos de intolerância que vocês aí não devem praticar, viu? Vamos lá? Olha só, intolerância racial, que é isso, hein? Vamos ler aí. Esse preconceito está associado à raça, etnia e aspectos físicos de uma pessoa. O exemplo mais comum é o que ocorre entre os brancos, que se julgam superiores aos negros, que não são, né, pessoal? Muitas sociedades e governos o combatem ativamente, sendo que o racismo é considerado crime em diversos países do mundo, pessoal. Olha só. E aí temos aí a intolerância social. Geralmente ocorre entre indivíduos de classes sociais diferentes, né? Ricos geralmente se sentem superiores aos pobres. Vocês sabem disso, não é verdade? Tem pessoas que, por ter uma condição melhor, humilha aquela pessoa que não tem uma certa condição. Como se a condição dele fosse exaltar ele, que não é verdade, pessoal, não é? Então, vamos continuar. Ricos geralmente se sentem superiores aos pobres, com seu maior número de posses, facilidades e benefícios, foi o que eu falei agora. Vamos seguir com o slide. E aí, como eu já tinha falado antes, intolerância religiosa, ela está intimamente ligada a quê? Ela acontece quando uma pessoa simplesmente não aceita ou respeita outras religiões que não sejam o que ela segue. É como que sua religião fosse a única. Eu sou cristã, então minha religião é a única. Quem não for cristã, eu não quero nem saber e não vou respeitar. Está errado, certo? Respeitem todas as religiões. Os conflitos no Oriente Médio, em sua maior parte, têm como causa esse tipo de preconceito, certo? E intolerância política, pessoal. A gente está vivendo, né, agora, século XXI, a gente vive muitas das vezes uma intolerância política, né? Às vezes você tem uma ideologia diferente do outro, politicamente falando, e aquela outra pessoa tem preconceito com você, passa a te odiar, sem nem te conhecer. Não é isso, pessoal. A gente não vive isso, às vezes, até em sala de aula, né? Não pode, pessoal. Cada um tem a sua ideia, né, acerca de política. Então, a gente tem que respeitar as ideologias políticas, gente. Vamos quebrar esse paradigma, pessoal. Hoje está acontecendo muito isso no nosso país, no Brasil. Essa briga de família, né? Por conta de um governo, por conta de outro governo. Gente, isso não existe, pessoal.
A gente tem que levar para as pessoas a cultura de paz, né? É isso que o Brasil precisa, é isso que o mundo precisa. Essa cultura de paz tem que começar por mim, tá bom? Então, também tem que começar por você aí que está me ouvindo, tá joia? Então, vamos seguir, certo? Intolerância política. No sentido político e social, intolerância é a ausência de disposição para aceitar pessoas com ponto de vista diferente. Já falei sobre isso. E, gente, o que é Estado laico, hein? Nosso Brasil é laico. Por que será? Vamos lá? É importante conhecer a diferença entre Estado laico e Estado religioso, né? Para entender a relação entre o Estado e as religiões. O Estado laico é aquele que prevê a neutralidade em matéria confessional, pessoal, certo? Não adotando nenhuma religião como oficial e mantendo igualdade de distância entre os cultos, certo? E o Estado religioso é aquele em que a religião interfere em algumas medidas na administração, legislação ou gestão pública e é também chamado de Estado confessional. Na atualidade está presente em especial no mundo islâmico, mas pode ser identificado também na África e na Ásia. Vamos lá? É importante ressaltar, vamos para o slide, que o conceito de Estado laico não deve ser confundido com Estado ateu, tendo em vista que o ateísmo e demais manifestações de não crença também se incluem no direito à liberdade religiosa. Exemplo de um Estado ateu, pessoal, a Coreia do Norte, certo? O Brasil e o Estado laico. No Brasil, a legislação prevê a inviolabilidade da liberdade de crença e assegura o livre exercício dos cultos religiosos, certo? Onde é que está isso aí? Na Constituição, né? Que não institui qualquer outra religião como sendo a oficial do Estado. Estabelece em seu artigo 19, o seguinte: artigo 19, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los, o funcionamento ou manter com eles os seus representantes, relação de dependência ou aliança. Certo, pessoal? Aí está aí o artigo, né? Vamos aí só ao lado do slide, diz aí que o Brasil é um Estado laico onde há liberdade religiosa, graças a Deus por isso, né? Vamos lá. A Constituição declara que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Isso aí, pessoal, está no artigo 5, viu, da Constituição. Ok? No inciso 6. Certo? E aí, no slide, vem falando aí, é crime. O que é crime, pessoal? Presta atenção. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. E a pena, pessoal, para esse tipo de crime é detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, certo? Tem cuidado aí. E aí, pessoal, eu vou trazer para vocês um pequeno vídeo, né, que remete à questão da intolerância religiosa, do racismo religioso. Vamos ouvir? Bom saber sobre racismo religioso. Marina, por que você não está de uniforme hoje? Por causa da minha religião. Religião? Qual é a sua religião? Eu sou do candomblé. Ela é macumbeira? Minha mãe diz que macumba é do mal. Isso não é coisa de... Ei, pessoal, o que está acontecendo? Por que vocês estão agredindo a Marina? Isso é racismo religioso. Vocês não podem discriminar uma pessoa por causa de sua religião. Candomblé é uma religião? É sim, é uma das religiões de matriz africana. No começo do século XVI, pessoas de várias partes da África foram trazidas à força para o Brasil como escravas. Por meio de crenças e rituais, conseguiram manter com muito esforço parte da cultura. Foi assim que as religiões africanas se construíram no Brasil. O que eu não entendi foi porque a senhora falou racismo religioso. Por que racismo?
É racismo porque é uma discriminação contra a tradição de um povo. É direcionada às práticas religiosas fundadas por pessoas negras. Ao longo dos séculos, os negros, suas crenças e cultura foram desumanizados e marginalizados. E essa discriminação, infelizmente, ainda existe. Não podemos relacionar as religiões de matrizes africanas a coisas ruins. Quando fazemos isso, estamos cometendo racismo religioso. E isso é crime. As religiões de matrizes africanas respeitam a natureza, as pessoas e a comunidade que está em volta, promovendo sustentabilidade, saúde pública e educação. Toda essa riqueza cultural deve ser respeitada. Eu não sabia. Eu também não. Desculpa, Marina. Marina, a minha avó é da Umbanda. O meu pai é ateu. Eu vou para os cultos na igreja evangélica com a minha mãe. Eu sou budista. Racismo religioso não pode ser tolerado. Se você foi vítima ou presenciou algo, denuncie. Diz que 100. Todas as religiões devem ser respeitadas. É bom saber. Vocês ouviram e viram o vídeo, né? Deu para perceber que vocês não devem ser intolerantes, né? Nem religioso, nem daqueles demais tópicos que eu falei, certo? E aí tem questões para fixação do que foi falado. Primeiro, o que é intolerância religiosa? O que podemos considerar como atos intolerantes? Cite exemplos. Em que dia e mês comemora-se o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa? Qual lei instituiu o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa? Cite 3 tipos de intolerância para você não praticar. Pessoal, o que é um Estado laico? Qual tipo de intolerância é demonstrada no vídeo #bom saber sobre o racismo religioso? Eu quero que vocês me respondam isso aí, tá bom, pessoal? Ficamos por aqui, pessoal, e até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido. Até mais!